Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, vamos falar sobre os critérios de divisibilidade e números primos. Vamos começar pela divisibilidade, recordando o que vimos na aula anterior. Quando um número cabe uma quantidade exata de vezes em outro, ou seja, a divisão apresenta resto igual a zero, dizemos que o primeiro número é divisor do segundo. Por exemplo, se eu divido 10 por 2, o resultado é 5 e o resto é zero. Então, o número 2 é divisor de 10. 10, ele é divisível por 2. Quando um número é dividido por outro em partes iguais, sem que sobre resto, dizemos que o primeiro número é divisível pelo segundo. Observe as divisões. 18 dividido por 6 resulta em 3 e o resto é zero. Como obtivemos resto zero, dizemos que 18 é divisível por 6 e também que o 6 ele é divisor de 18. Já 18 dividido por 5 resulta em 3, porém eu tenho resto igual a 3. Como obtivemos um resto que é diferente de zero, nós dizemos que o 18 não é divisível por 5. E que o 5, então, não é divisor do 18. Isso nós vimos na atividade anterior. Se você tiver dúvida, reveja a aula. Eu vou deixar aqui em cima no card para você assistir a aula de divisores novamente. Alguns exemplos. Verifique se 306 é divisível por 6. Então, eu efetuo a divisão de 306 por 6. O resultado vai ser 51 e o resto é zero. Então, a resposta é sim, 306 é divisível por 6, pois o resto da divisão é zero. E 204, será que é divisível por 5? Então, eu efetuo a divisão, 204 divido por 5, o resultado é 40 e o resto é 4. Ou seja, o meu resultado é diferente de zero. Então, não, 204 não é divisível por 5, porque o resto é diferente de zero. Hoje nós vamos ver os critérios de divisibilidade. Eles servem para facilitar a nossa vida de estudante. Porque muitas vezes nós precisamos verificar se um dado número é ou não divisível por um segundo número. Para facilitar essa verificação, sempre que possível, nós vamos utilizar os critérios de divisibilidade. Eles nos permitem verificar se um número é ou não divisível por outro, sem realizar o algoritmo da divisão. Eu vou apresentar para vocês os critérios de divisibilidade que são mais utilizados. O primeiro é a divisibilidade por 2. Um número ele é divisível por 2 sempre que ele for par. Isso é, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Alguns exemplos. 23.456. Eu posso afirmar que ele é divisível por 2 porque ele termina em 6. O algarismo das unidades é 6, ou seja, ele é um número par. Todo número par, ele é divisível por 2. Já o 26.487, ele não é divisível por 2, porque ele termina em 7.
o algarismo das unidades é 7. Ou seja, ele não é um número par, ele é um número ímpar. E os números ímpares não são divisíveis por 2. Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Vejam os exemplos. 3.114. Ele vai ser sim divisível por 3, porque se eu somar os algarismos 3 mais 1, mais 1, mais 4, todos os algarismos desse número, resulta em 9 a soma. E 9 é divisível por 3. Já o número 526, ele não é divisível por 3. Porque se eu somar os seus algarismos, 5 mais 2 mais 6, resulta em 13. E 13 não está na tabuada do 3. 13 não é divisível por 3. Agora a divisibilidade por 5. Um número será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Vejam os exemplos. 2.345, ele é divisível por 5 porque ele termina em 5. O algarismo das unidades é 5. Já o número 730, ele também vai ser divisível por 5 porque o algarismo das unidades é 0. Então, sempre que terminar em 5 ou 0, o número é divisível por 5. Já o número 8.567 não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for ao mesmo tempo divisível por 2, ou seja, for par, e também for divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos der um número que é divisível por 3. Então, vejam os exemplos. 3.222. Ele é par e a soma dos algarismos 3 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 9 e 9 é divisível por 3. Então, o número 3.222 é divisível por 6, porque ele é par e é divisível por 3. Já o número 368, ele é par, porém, ao somar os seus algarismos, 3 mais 6 mais 8, o resultado é 17. E 17 não é divisível por 3. Logo, esse número, apesar de ser par, ele não é divisível por 3. Logo, ele não é divisível por 6. E o número 1179 também não vai ser divisível por 6. Ele não é divisível por 2, ele não é par. Então, eu não preciso nem verificar a soma dos algarismos. Ele já não é divisível por 6. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos resultar em um número que é divisível por 9. Veja os exemplos. 5.796. Ele é divisível por 9, porque se eu somar 5 mais 7 mais 9 mais 6, resulta em 27. E o 27, ele está na tabuada do 9, ele é divisível por 9. Já o número 726, ele não será divisível por 9, porque somando seus algarismos, 7 mais 2 mais 6 resulta em 15. 15 não é um número divisível por 9, ele não está na tabuada do 9. Divisibilidade por 10.
um número ele é divisível por 10 se ele terminar em 0. Veja os exemplos. 5.280 ele é divisível por 10, porque ele terminou por 0. O algarismo das unidades é 0. Já o número 3.457, ele não é divisível por 10, porque ele não termina em 0. O algarismo das unidades aqui é 7. Agora nós vamos falar sobre os números primos. Um número ele é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Apenas números naturais podem ser classificados como primos. Frações e decimais nós não classificamos como primos, apenas os números naturais. E como saber quando um número é primo? Bom, nós vimos que o número primo, então, é aquele que possui como divisor o número 1 e ele mesmo. Sendo assim, um número que, em sua lista de divisores, qualquer dúvida, volte na atividade de divisores, na atividade anterior, quando possuir números além do 1 e de si próprio, ele não será primo. E nesse caso, nós chamamos de composto. Então, um número natural ele pode ser ou primo ou composto. Veja, ao listar os divisores do 11 e do 30, nós temos divisores de 11, 1 e 11. Divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 30. Veja então que o número 11 possui somente o número 1 e a si próprio como divisores. Logo, o número 11 ele é um número primo. Agora, veja os divisores do número 30. Ele possui, além do número 1 e de si mesmo, os números 2, 3, 5, 6 e 10 como divisores. Então, o número 30, ele não é primo. O número 30 é um número composto. Exemplo, liste os primos menores do que 15. Então, vamos lá. Para isso, eu vou pegar a lista de todos os divisores dos números compreendidos entre 2 e 15. Divisores do 2, 1 e 2, logo ele é primo. Divisores do 3, 1 e 3, então ele é primo. Divisores do número 4, 1, 2 e 4. Como ele tem esse 2 aqui como divisor, ele não é primo, ele é composto. Divisores do número 5, 1 e 5, logo ele é primo. Divisores do número 6, 1, 2, 3 e 6. O número 6 é composto. Divisores do número 7, 1 e 7, logo ele é primo. Divisores do número 8, 1, 2, 4 e 8. O número 8 é um número composto. E assim eu sigo, listando os divisores de todos os números entre 2 e 15, da maneira que nós aprendemos na aula anterior. Aqueles números que tiverem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, são primos, e os outros são números compostos. Então, os primos menores do que 15 são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Uma maneira prática de listar os números primos menores do que 11 é o chamado crivo de Eratóstenes. A gente começa montando uma tabela como esta daqui, com todos os números de 1 a 100, dispostos em 10 linhas e 10 colunas. Então, eu vou do 1 ao 10 na primeira linha, do 11 ao 20 na segunda e etc. O número 1, ele não é primo, porque ele tem apenas
um divisor. Então, nós vamos riscar os números que não são primos. Veja, vou pegar uma caneta aqui. A gente risca o número 1 porque ele não é primo, ok? Agora o número 2. O número 2 é primo, porque ele tem exatamente dois divisores, né? O 1 e o 2. Então, eu vou circular quando o número for primo, ok? Então, ficamos assim. Depois, como os múltiplos de 2 são todos divisíveis por 2, ou seja, eles têm pelo menos 3 divisores, o 1, o 2 e o próprio número, todos os múltiplos de 2 não serão número primos. Por exemplo, o número 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4, então eu posso riscar. O número 6, ele tem pelo menos o 1, o 2 e o 6. Ele tem o 3 também, né? Mas posso riscar. O 8 também é divisível por 2, posso riscar. O 10, o 12, o 14, todos os números pares, eles serão divisíveis por 2. Então, nenhum deles vai ser primo. Eu posso riscar toda essa coluna, posso riscar toda essa coluna e ficaremos assim. Agora eu vou analisar o próximo número aqui da minha tabela, que é o 3. O próximo número, então, o 3, ele tem exatamente dois divisores, o 1 e o próprio 3. Então, ele é um número primo. Eu posso circular o número 3 e riscar todos os seus múltiplos. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão dos múltiplos, volte na nossa aula de múltiplos, eu vou deixar aqui em cima no card, e assista novamente. Então, os múltiplos de 3 seriam o 6, que já está riscado, o 9, o 12, que já está riscado, o 15, o 18, que já está riscado também, o 21, o 24, o 27 e etc. Ficamos assim. O 2 e o 3 até agora são primos. E os que estão riscados são os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, porque nenhum deles será primo. O 4 já está riscado, então nós vamos analisar o número 5. O número 5 tem exatamente dois divisores, o 1 e o próprio 5. Então, ele é primo. Posso circular e vou riscar todos os seus múltiplos, porque eles serão divisíveis por 5. Então, eu vou riscar o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, 45, 50, 55 e ficaremos assim. Vejam que estão sobrando poucos números que podem ser primos. Todos os que nós já riscamos, nós já sabemos que não são primos. O próximo número que não está riscado é o 7. E o 7 tem exatamente dois divisores, o 1 e o próprio 7. Então, eu posso circular o 7, porque ele é primo, e posso riscar todos os seus múltiplos. Então, 7, 14, 21, que já estão riscados, né? 28, o 35, e a gente vai riscando todos os múltiplos de 7 que tem na tabela. Lembrando, se você não se lembra o que é múltiplo, volte na aula de múltiplos, né? A gente sabe que os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. Então, 14, 28, 35 e por aí vai. E ficamos assim. Então, nós riscamos também o 49, que não estava riscado, mais alguns aqui. E vamos para o próximo. O próximo número que não está riscado
é o 11. O 11 tem exatamente dois divisores, o 1 e o próprio 11. Então, eu posso circular o 11, porque ele é primo, e vou riscar todos os seus múltiplos. Então, seria o 22, o 33, o 44, o 55, 66, 77, 88 e 99. Na verdade, eles já estão todos riscados. Nenhum deles é primo. E ficamos assim. Próximo número da tabela, o 13. O 13 tem dois divisores, o 1 e o próprio 13. Eu posso circular o 13 e vou riscar todos os seus múltiplos. E eu vou fazendo isso até chegar no último número não riscado da tabela. Então, o 13 eu circulo, o 17 também eu circulo e risco seus múltiplos. Depois eu tenho o 19, que também só tem dois divisores, o 23 e assim sucessivamente, o 29 e até chegar no 97. Quando eu chegar aqui no 97, só vai ter sobrado ele e ele é primo. Então, os números primos menores do que 100 estão aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 77, 79, 83, 89 e 97. Para a atividade da semana que vem, nossa próxima aula, vocês precisam saber esta primeira linha dos números primos de cor, do 2 até o 23, porque nós vamos usar muito estes números primos aqui na atividade da semana que vem. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. O nosso primeiro exercício, questão 1. Verifique se 109 é divisível por 3. Então, eu vou dividir, 109 por 3 e vou analisar o resto. Se o resto for 0, ele é divisível. Se não for 0, ele não é divisível. E assim para todos os itens. Questão 2. Verifique se 600 é divisível por 15. Então, eu vou pegar 600, dividir por 15 e verificar se é divisível. Depois, 600 é divisível por 12. Vou pegar os 600, eu vou dividir por 12 e ver se ele é divisível ou não. A mesma coisa com o 45, o 72 e o 81. Eu vou fazendo a divisão. 600 divide por 45, olha o resto e assim vai. Exercício 3. Considere o número 927. Verifique se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 6 e por 9. Aqui na questão 3, eu posso usar os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 6 e por 9. Eu não preciso fazer as contas, porque eu já conheço as regras da divisibilidade por 2, 3, 5, 6 e 9. Questão 4. Dentre os números abaixo, quais são divisíveis por 9? Nessa questão, eu também não preciso fazer as divisões. Eu posso apenas usar a regra da divisibilidade por 9 e verificar quais desses números são divisíveis por 9. Questão 5. Existem 6 números de 3 algarismos distintos que podem ser escritos com os algarismos 205, 2, 5, corta. Com os algarismos 2, 5 e 9. Aqui eu tenho 3 exemplos. O 259, o 592 são números de 3 algarismos
distintos, ou seja, diferentes, que eu consigo escrever usando o 2, o 5 e o 9. No item A, ele pede que você escreva esses 6 números. 3 deles já estão aqui como dica. O B, utilizando os critérios de divisibilidade, responda: quais desses números são divisíveis por 2? E no item C, quais deles são divisíveis por 3? E no item D, quais deles são divisíveis por 5? Exercício 6. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. Responda justificando como no exemplo, se o número 12.756 é divisível por 3, por 5, por 6, por 9 ou por 10. Veja o exemplo. Ele é divisível por 2? Sim. Justificando, ele é divisível por 2 porque ele é um número par. Então, você vai dizer se sim ou não e vai justificar usando os critérios de divisibilidade que nós aprendemos hoje. Exercício 7. Faça como na questão 6. Responda justificando se o número 32.740 é divisível por 2, por 3, por 5 e etc. Faça a mesma justificativa do exercício anterior. Questão 8. Dado o número 430 e eu não sei o que tem aqui nas unidades, é 430 e alguma coisa. Determine quais algarismos eu posso colocar no algarismo das unidades, ou seja, no lugar do quadradinho, para que o número formado seja divisível por, no item A, por 2. Então, quais são os números que eu posso colocar aqui no quadradinho para ter 430 e alguma coisa que seja divisível por 2? Depois, divisível por 5. Que números será que eu posso colocar aqui para que este número seja divisível por 5? E para ser divisível por 3, quais seriam os algarismos que eu poderia colocar aqui? E a mesma coisa para o 6, para o 9 e para o 10. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!